o que é, quais são as diferenças e quais as razões da popularidade das distopias Young Adults em relação às distopias clássicas, as distopias mais famosas como 984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. E aí, tudo fantástico com você? Recentemente fiz um vídeo aqui sobre as estruturas das distopias. Já fiz vídeo aqui também sobre a diferença dos termos de utopia, distopia, utopia e tudo mais. Mas, até mesmo como eu vinha comentando nesses vídeos, faltava um específico sobre distopias Young Adults, né? Ou seja, distopias de literatura adulta, as distopias da literatura jovem adulta, para usar um termo mais aproximado em português. E aí chegou o momento de explicar aqui exatamente o que eu estou comentando sobre as diferenças entre essa literatura, que teve muita popularidade, principalmente no século XXI, no Brasil e também no estrangeiro, se constituindo até mesmo uma vertente, vamos dizer assim, um subgênero específico da grande literatura de distopia, que está vinculado à ficção científica, ok? E aqui é sempre bom destacar que a gente está falando de um termo, como tudo que é literário, como tudo que é fantástico, que acaba escapando de definições mais definitivas, vamos falar assim, né? Por quê? Para alguns escritores, a gente vai considerar que a literatura de jovem adulto, a literatura de jovem adulto vai nascer no começo do século XX, né? Eu estou falando aqui da popularidade do século XXI, mas para alguns pesquisadores e pesquisadoras, essa literatura vai ter raízes lá no começo do século XX. Esse é o caso, por exemplo, do pesquisador Michael Cart, na obra de Young Adult Literature, de 2010, onde ele traça um panorama e aponta que o nascimento, vamos dizer assim, da literatura Young Adult vai ter suas raízes lá no começo, na década de 30 dos Estados Unidos, quando, após o momento da Grande Depressão, quando os Estados Unidos passou por uma grande turbulência, né, no seu sistema econômico e também social, acabou que, com a prosperidade que veio na sequência, os jovens começaram ao invés de serem direcionados para o trabalho, para suprir aquela carência, né, de levantar fundos para sua família, passou o momento de turbulência da Grande Depressão, os jovens começaram a ser orientados de forma mais formal para a escola, ou seja, começou-se uma cultura escolar que a partir daí já se cria toda uma comunidade, uma cultura para esses jovens, para eles viverem as suas vivências, terem as suas primeiras experiências. E vamos lembrar, se você já viu, né, filmes de high school, né, de filmes americanos, você sabe como é que é isso, né? O mundo à parte tem todos os seus rituais, o baile de formatura, uma coisa que é muito cara nesses filmes, né? Vamos lembrar que essa mesma cultura a gente vê presente no universo dos quadrinhos, né? O próprio Homem-Aranha do Stan Lee tem sua vivência do Homem-Aranha Steve Ditko, né? Vamos fazer sempre menção a Steve Ditko, de criação dessa cultura, ou seja, a gente vê uma cultura formando e que até hoje aí fomenta séries diversas, inclusive no Brasil, como série Malhação, até mesmo como Ragnarok, né? Aquela mistura de Malhação com mitologia nórdica. Então essa cultura escolar é que, para o Michael Cart, nessa obra de 2010, ele aponta como uma das bases para essa literatura, né? Alguns outros escritores já vão apontar romances de meados do século XX, como Um Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, como das raízes, né, nos começos dessa indicação de uma literatura jovem adulta. Inclusive, outros vão recuam mais ainda, vão colocar esse nascimento, os primórdios da literatura do século XIX, né, dos sofrimentos do jovem Werther. Mas aí, para forma geral, a gente está falando mais especificamente aqui de uma literatura já criada, já orientada mesmo, com convenções específicas e que vem fomentando a literatura de distopia jovem adulta, né? Inclusive, eu vou deixar aqui, se você quiser saber mais, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um artigo de uma pesquisadora da Federal de Campina Grande, para você pegar as referências, pegar mais um desenho dessa literatura e para você também, caso você queira pesquisar essa forma literária, beleza? Sempre lembrando que a Fantástico Curso, a preocupação é sempre dar referências para você ir além, ok? Então, quando eu estou falando aqui de literatura jovem adulta, agora que eu já situei mais ou menos o período do que eu estou falando, a gente está falando de uma literatura que tem suas particularidades em relação
primeiramente o público-alvo, né? Lembremos que quando eu estou falando desse termo, estou me referindo no contexto aqui do virada do século XX para o século XXI, de uma literatura que tem primordialmente a geração milênio, inicialmente a geração milênio, ou seja, aquela geração que, variando de referencial para referencial, porque esse é um termo também muito aberto, né? Quando é que começa e quando fecha uma geração, né? Geração X, geração Y, geração milênio e tal, mas geração milênio normalmente a gente está falando das pessoas nascidas entre 1981 e 1996, ou seja, aquele povo que, quando começa a chegar nas primeiras décadas do século XXI, já estão naquela fase de adolescência, já caminhando para o mundo adulto, não é? E isso é o público da literatura Young Adult, ou seja, são pessoas que mais ou menos de 14 a 25 anos que já começam a ter angústias e ansiedades que vão ganhar expressão nessas distopias, ok? Para outra pesquisadora, no artigo de 1985, Catherine Ross, a literatura jovem adulta tem suas particularidades porque ela aborda, sem medo, algumas questões. Por quê? Porque normalmente o ponto de vista é desse personagem jovem, né? E vai tratar de temas que a literatura é até considerada literatura tabu, por uma literatura mais adulta, vamos dizer assim, né? Então é comum na literatura jovem adulta, isso a gente vê nas distopias, a abordagem direta e sem medo de temas como, né, de liberação sexual, de sexo, de racismo, de bullying, de preconceito, né, de distúrbios do corpo, de depressão, ou seja, questões que assombram, questões que fazem parte, quem é jovem sabe muito bem disso, né, dessa literatura. E a gente chega no campo das distopias, né? Vamos lembrar que, no geral, as distopias Young Adults, e aqui eu vou tomar exemplos variados que você conhece, seja pela leitura, seja por adaptações cinematográficas, né? Se a gente pegar, por exemplo, Jogos Vorazes, se pegar exemplos como Divergente, se pegar exemplos como Maze Runner, se pegar exemplos como A Seleção, você vai ver que existe um padrão nessas distopias de quê? De que você normalmente tem, obviamente, protagonistas jovens, você vai ter também contextos de competição. Isso já é uma diferença em relação a distopias, vamos dizer assim, mais tradicionais, como 984, de Mirar Mundo Novo e Fahrenheit 451, né? Você tem a presença dessa competição. Essa competição já é referente justamente a uma percepção que o jovem tem em relação à sociedade, uma sociedade, no caso, do século XXI, e cada vez demanda mais desse jovem. É um jovem que nunca antes teve tanto acesso à informação, nunca antes teve tanta liberdade, mas ao mesmo tempo sofre esse paradoxo, não pode desfrutar dessa liberdade, desfrutar de tanta informação por questões econômicas, por questões de saúde mesmo, né? A AIDS, ainda que mais controlada, ainda se representa um problema, né? Ou seja, não é questão que pode fazer sexo à vontade. Então, um jovem que paradoxalmente tem liberdade, tem conhecimento, tem acesso ao conhecimento, mas não pode desfrutar plenamente de nenhum dos dois, né? É um jovem que se vê inserido num mercado de trabalho extremamente competitivo, em que você é cobrado por instituições, empresas, você é cobrado pela família, você por vezes é cobrado até mesmo pelos seus amigos, porque tem aquela comparação de aí já conseguiu, não consegui. A gente está falando também de uma geração que é marcado por um momento de começar a pensar em relacionamentos amorosos, além da própria descoberta da sexualidade, né? De relacionamentos amorosos, de você naquela questão de meu parceiro, será que esse vai ser meu amor para toda a vida ou não? Então tem aquele processo de decepções, de vivência e tudo mais, que alimenta a literatura distopias em Young Adults. Vamos lembrar que, como um padrão dessas distopias, é muito comum você ter um triângulo amoroso entre a personagem, né, ou o personagem principal, né, com outras duas pessoas, né? A gente vê um padrão mesmo muito, por exemplo, nos Jogos Vorazes, né, que é uma protagonista feminina, a Catelyn, e aí você vai ter os dois personagens, e é um padrão também que apresenta em outros momentos, né? Essa questão de você atraído para um lado e atraído para o outro, que também, vamos lembrar, alimenta outros tipos de literaturas Young Adults, né? Como, por exemplo, a série Crepúsculo, como também foi a adaptação contemporânea de Branca de Chapeuzinho Vermelho na obra A Garota da Capa Vermelha. Então essa questão do triângulo amoroso é comum. Então, ou seja, esse contexto da competição, que é um padrão, ela vem justamente
se alinhar com essa percepção do jovem que ele vive uma competição, de que ele está sendo cobrado. Será que ele vai ser vitorioso ou vai ficar aí no meio do caminho, né? Para se tornar mais um, né? A literatura de Young Adult é muito marcada por isso, mas ela como eu falei, ela ainda mantém a estrutura das distopias tradicionais, como, por exemplo, iniciar uma narrativa, a narrativa de se in media res, ou seja, quando a obra começa, quando o filme começa, a gente já está imerso naquele mundo totalitário, e aí, eventualmente, mais para frente, algum personagem, normalmente do sistema, vai explicar como é que aquele mundo chegou naquela vez, seja por degradação ambiental, seja por guerra nuclear, seja por outras questões, né? Ou seja, a gente vai ter uma informação prévia, o background daquele mundo. Também, normalmente você vai ter um personagem que é alienado, isso é um padrão também, alienado no sentido de que ele vive a vida dele, como no caso da Katniss, a dona Katniss está lá caçando os bichinhos dela no mato, e aí acaba que por conta da irmã dela ser escolhida, ela que se coloca à disposição lá para a competição. Então, você também tem essa questão, o personagem começa alienado, o herói, a heroína relutante, mas que, por conta até mesmo das circunstâncias, tem que, ou então jogado no meio das circunstâncias e tem que fazer a competição, e aí, das suas vivências, do seu crescimento, das suas perdas, vai se construindo, o que vai justamente se alinhar com o percurso, com a caminhada dessa geração, desses jovens aí no século XXI, né? Lembrando que esses mesma geração milênio, que nasceu em 81 e 96, agora em 2023 já está com 40 anos, ou seja, já são outras questões, e por isso mesmo a gente percebe, por exemplo, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, 2023, um esfriamento, né? Você já não tem tanto aquele impulso das distopias em Edos, quando você tinha anteriormente. Mas como eu falei, né? Jovem é sempre jovem desde a Grécia Antiga, as questões se mantêm, então nada impede que novas configurações, novas distopias em Young Adult surjam para poder, como fez em relações anteriores, renovarem essa grande literatura, a grande tradição da literatura de distopia, né? Então fica a dica para você conferir o artigo que eu botei aqui para você saber mais sobre distopias em Young Adult e também de colocar aí nos comentários qual distopia em Young Adult que é a sua preferida, qual você percebe que é a diferença dela em relação a distopias mais tradicionais. Então coloca aí para a gente trocar essa ideia. Muito obrigado a você pela presença em mais esse vídeo do Fantástico Cursos. Te vejo na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.